E aí pessoal, estamos chegando aqui ao fim, né? Ao fim da nossa trajetória, ao fim da nossa disciplina. Vamos finalizar aqui o nosso estudo sobre API SAX. Então olha só, com a interface XML Reader é possível associar também outros tipos de handler com algumas funções. Então eu tenho o setDTD handler. Quando associado a um XML Reader através desse método, um DTD handler observa eventos gerados por um DTD, lembra, né? Que a gente estudou lá na outra unidade, como declarações de notações ou entidades não processadas. Temos também o setErrorHandler. Quando associado a um XML Handler, um Error Handler observa as condições de erro que podem surgir no processo. São três as funções de tratamento, né? Warning Error e Fatal Error. Temos o setEntityResolver, que quando associado a um XML Reader, funciona como um handler que observa eventos gerados por entidades externas especificadas no escopo do documento XML. Porém, da mesma forma que ocorreu na implantação do Content Handler, apresentado no código anterior, né, todas as funções definidas por essas interfaces devem aparecer no código, mesmo que vazias. No entanto, existe uma alternativa para simplificar esse aspecto. Quando a aplicação requer que apenas algumas dessas funções sejam implementadas de fato, pode-se criar uma só classe para tratar quaisquer eventos, desde que estenda a classe chamada de Full Handler. Essa interface agrupa as funcionalidades de todos os 4 tipos de interface já citadas, pois implementa todas elas com funções vazias. Isso permite que apenas as funções desejadas sejam implementadas, simplificando o código. Enfim, como fazer para associá-lo ao parser? É simples. Você utiliza as mesmas funções de associação que a gente utilizou no exemplo anterior, passando este novo handler como parâmetro. Por exemplo, se você estender a classe deFullHandler com sua classe MeuHandler, que implementa apenas algumas funções da interface ContentHandler e outras da interface ErrorHandler, basta. Então olha só, eu tenho o meu handler que está estendendo a deFullHandler, né? Estou associando esse handler ao deFullHandler. E aqui, ó, quando eu crio o parser XML parser, eu associo esse parser aqui a esse handler que eu acabei de criar, que foi o meu deFullHandler, né? Que ele é do tipo deFullHandler. Uma atividade para vocês: modifique o exemplo do código anterior que usou o ContentHandler e use o deFullHandler, né? Então o que vocês vão fazer? Pegar o exemplo que está lá no livro texto de vocês e agora, em vez de usar o ContentHandler, utilizar o deFullHandler. De novo, como a gente está trabalhando com um arquivo XML, a gente precisa ter um arquivo XML lá dentro já do nosso projeto, tá? E configurar ele como argumento. Então olha só, o que ele estava falando aqui, né? Eu vou pegar ainda aqui o primeiro exemplo do handler aqui, né? Que a gente implementou o ContentHandler. Então esse é o exemplo que está no livro texto de vocês. Então ele está falando disso aqui, ó. Esses métodos aqui não fazem nada, mas precisam ser declarados pois estão definidos na interface do ContentHandler. Então todos esses métodos aqui que não fazem nada, mas que precisam ser declarados, se eu utilizo lá no deFullHandler, eu não preciso fazer isso, ó. Então olha só, vou abrir aqui para vocês. Esse aqui agora ele está estendendo o deFullHandler, diferente esse que eu faço no Implements no ContentHandler. E aqui, ó, se vocês observarem, eu não preciso fazer o que eu fiz aqui. Que foi a declaração desses métodos aqui, né? Isso é um benefício que o deFullHandler traz pra gente. Vou executar aqui para vocês. Né, ele trouxe essa saída aqui para mim. Vou abrir aqui a pastinha dele.
tá aqui o nosso arquivinho XML também, tá? Então isso aqui vai ficar como tarefinha para vocês fazerem, tá? Então é exercício para vocês usarem agora o Defull Handler. Tá? Utilizem o Defull Handler aí no exemplo. O livro de vocês também traz esse estudo de caso, né? É o último exemplo que ele traz aí. Então olha só, nas páginas 72 e 78 do livro é apresentado um estudo de caso onde é utilizado a API SAX para manipulação e consulta de um arquivo XML. Então outro exemplo aí para vocês fazerem essa, para reproduzirem, né, esse exemplo que está aí utilizando a API SAX, né? É um projetinho maior, tem alguns arquivos, né? Também tá, eu fiz aqui já. Quero que vocês façam esse exemplo. Tá aqui o estudo de caso. Então olha só para mostrar para vocês aqui. Deixa eu mudar o estudo de caso. Então ele tem aqui mais arquivos, né? Ele vai ter esse handler aqui que vai fazer a manipulação do arquivo. Tem essa classe pessoas, essa classe nome aqui e a nossa main aqui para executar o nosso projeto, tá? Vou abrir também aqui a pastinha dele. Esse registro de nome XML ele cria na execução, e esse aqui é o nosso exemplo, que também é aquele exemplo inicial, né? A gente vai estar sempre trabalhando com esse exemplo aqui. Só para mostrar para vocês a execução aqui do estudo de caso. Então olha só, ele mostrou aqui que o modelo de bioobjetos foi criado com sucesso. Registro das pessoas, né? Aí depois ele fez a inclusão de mais uma pessoa, que é o Luiz, né? E aí o Luiz foi trocado agora pelo Júlio, né? E tudo isso aqui foi acontecendo na execução do nosso estudo de caso. E depois ele cria esse arquivo XML aqui com a saída, né? Que no final ele ainda retira o último nome, o nome do meio, que é a Maria, e fica só o Antônio e o Júlio, tá? Então é um estudo de caso bem bacana, né? Ele traz bastante itens aqui sobre a nossa API SAX. É bem interessante que vocês façam esse exemplo, né? Todos os exemplos do livro texto, além daqueles outros exemplos que eu trouxe para vocês nas outras unidades, façam sempre esses exercícios. É bom para a gente estar praticando, entendendo o que está acontecendo, entender melhor, né, a implementação dessas funções de cada uma das APIs. E espero que vocês tenham aproveitado nosso curso, tá? Que deu para a gente ver aí nessas semanas um pouco dessas tecnologias de dado para a internet, a gente vendo essa tecnologia XML.